Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo com Mamu e Loli Kids pregando a palavra de Deus no canal I Love the Bible. Hoje a gente vai falar do que, Manu? A gente não sei. Eu fiz uma pesquisa na nossa comunidade, né? A gente vai falar de Êxodo. Não, eu fiz uma pesquisa na nossa comunidade e por votação, né? A comunidade votou que o nosso próximo livro a fazer uma playlist é o livro de Atos. Então, aqui estamos e hoje a gente vai falar de Atos capítulo 1, tá? Vou fazer um voo rasante aqui no livro de Atos, então, sem muita enrolação, ok? Então, o livro de Atos, primeiramente, ele foi escrito por quem? Você sabe? Pelo evangelista Lucas, né? O mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Ele era um médico grego, né, que andava junto com Paulo ali, né, e ele escreveu o livro de Atos. Então, o Atos, ele é como se fosse uma continuação do Evangelho de Lucas, né? No Evangelho de Lucas conta a história de Jesus, do nascimento até a morte de Jesus e a ressurreição, né? Aí começa o livro de Atos, ok? Porque o livro de Atos é Atos de quem mesmo? Atos dos Apóstolos. Dos apóstolos, né? Ele relata o começo da igreja. Como começou a igreja? Que até então não existia igreja, certo? Então, a igreja, ela vai começar aqui no livro de Atos, olha só. Então, o autor Lucas relembra, né, o seu evangelho e estabelece a transição para o livro de Atos, né? Então, Jesus, no capítulo 1, ele, depois de que ele ressuscitou, ele aparece aos discípulos, né? Lembra a primeira lá a ver o Jesus ressuscitado? Quem foi? Maria Madalena, né? Inclusive, ela estava lá procurando ele, de repente ele apareceu para ela e ela falou o que para ele? Rabone! O que é Rabone? Mestre, né? Mestre. É muito de uma fruta. Então, ele aparece aos discípulos durante 40 dias e ele fica ensinando os discípulos sobre o reino de Deus, né? E ele dá uma instrução muito importante para os discípulos, né? Permaneçam em Jerusalém até a promessa do Pai se cumprir. Qual era a promessa? Não sei qual que era a promessa. A promessa era que eles seriam revestidos de poder, né? Revestidos de poder. Por quê? Porque Jesus apareceu para eles, né? E eles estavam ainda naquela ideia, vamos dominar o mundo, Israel vai ser, né? Agora a gente tem o nosso rei, né? E os discípulos perguntaram, Senhor Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus falou o quê? Não compete a vocês saberem, né, nem o dia e nem a hora, mas vocês receberão poder do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, no Brasil, nos Estados Unidos, no México, na Alemanha, na Colômbia, né? Tá todo mundo assistindo a gente aí, né? Então, você que está assistindo a gente, coloca aí nos comentários de onde você está assistindo Mamu e Loli Kids, né? Então, a promessa era que eles receberiam o batismo do Espírito Santo, ok? Então, Jesus, e depois disso, depois que Jesus fala isso, ele sobe. Esse capítulo 1, ele fala da
ascensão de Jesus, ou seja, da subida de Jesus aos céus, né? E enquanto Jesus estava lá subindo assim, os discípulos olhando para eles e tudo, e ele sumiu nas nuvens, né? E aí depois apareceu quem para os discípulos? Dois anjos. O que os anjos falaram para eles? Por que vocês estão olhando para cima, né? Esse mesmo Jesus que subiu aos céus, ele vai voltar do mesmo jeito. O que é do mesmo jeito? Né? Ele foi, né? E você volta a fita. Sabe o que é voltar a fita? Não é do seu tempo, né? Quando rebobina a fita do videocassete, quando você volta um vídeo, as pessoas andam para trás, né? A pessoa está andando para frente, aí você volta o vídeo, ela anda para trás. Do mesmo jeito que ele subiu, ele estava no Monte das Oliveiras. Ele vai voltar e vai pisar onde? No chão. No Monte das Oliveiras, né? E ele vai se partir ao meio, né? Tá lá é uma das profecias, é que quando ele voltar, ele vai pisar no Monte das Oliveiras e vai partir ao meio. Mas a gente não vai falar disso agora, porque isso não está no livro de Atos, está em outro lugar da Bíblia. No livro de Atos só fala que do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Então, o que a gente tem que aprender com isso? Que ele vai voltar, né? O dilúvio vai vir. Então, entre na arca, não é verdade? Entre na arca enquanto há tempo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador enquanto há tempo. Então, ele vai voltar do mesmo jeito, né? E os apóstolos, né, Pedro, João, Tiago e os outros, voltaram para Jerusalém e eles se dedicaram à oração. No capítulo 1 também, eles escolhem um outro apóstolo para o lugar de quem? Que apóstolo que tinha morrido? Que traiu Jesus? Judas Iscariotes, né? Judas vendeu Jesus por moedas de prata, né? E depois a consciência dele pesou e ele acabou morrendo, né? Ele subiu numa árvore e pulou dela, né? E acabou morrendo. Então, esse é o capítulo 1 de Atos. Então, eles voltaram, né? Eles voltam para Jerusalém e se dedicam a quê? A oração, né? A oração. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Não percam, porque o Atos 2 é o capítulo mais importante do livro de Atos, né? Porque ele fala do quê? Do dia de Pentecostes, Bem legal. né? Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.